Estamos começando mais uma live nessa quinta-feira. Já peço para vocês que estão assistindo em casa, curtirem, compartilharem o nosso vídeo. Depois eles vão para o YouTube. Como eu sempre falo, lá tem uma biblioteca imensa de vídeos. É videoteca, a biblioteca de vídeos, né? Mas tá bom. É imensa de vídeos, então quem quiser, tiver a oportunidade de ver algumas coisas, garanto que não vai se arrepender. Hoje a gente vai ler uma parte da Bíblia, né? João, capítulo 10, versículo do 25 ao 31. Quer falar alguma coisa aí? Não. Respondeu-lhes Jesus: Já vou-lo tenho dito, e não o credes? As obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Pode comentar. Entendeu? Não. Então tá bom. Boa noite a todos. Esperamos que estejam todos bem, que estejam melhores que a semana passada, que aproveitem essa oportunidade que nós temos de nos reencontrarmos aqui, de estarmos presentes. E como vocês têm... Vamos abrir para eles poderem lá. Como vocês têm acompanhado, nós não temos ficado presos, né, na questão da religião, ou desta religião, ou de qualquer outra religião. E todas as vezes que temos falado sobre isso, nós temos falado da necessidade de Deus em qualquer religião. Então não importa qual é a religião que você está. O importante é que haja Deus em você, né? E cada vez mais, vocês devem ter observado, a espiritualidade, de uma forma geral, tem sido mais incisiva nessa questão da nossa intimidade com Deus, de nós naturalizarmos Deus em nós, de Deus não ser algo de final de semana para quinta-feira à noite, né? Então nós vamos falar essa questão que eu fiz questão de ler esse trecho, porque quando ele fala aí, eu e o Pai somos um, o que ele está falando? Da unidade do ser com Deus, que é o grande problema que a espiritualidade tem me falado sobre isso, que os trabalhos que nós devemos continuar fazendo é para quebrar essa barreira de nós nos referirmos a Deus como algo de fora, né? Ao Deus do céu. Então o Cristo deixa muito claro, ele fala várias vezes, eu e o Pai somos um. Agora não sou eu que falo, mas é o Pai que está falando através de mim. Se vocês pesquisarem na Bíblia, vocês vão achar um monte de textos assim. E é isso que a espiritualidade quer, que nós nos comuniquemos com Deus que habita dentro de nós. Que nós não tenhamos essa consciência que eu preciso ir lá na sexta-feira pedir para Deus. Eu vou lá no sábado, isso não existe. Isso é uma coisa que a nossa cabeça criou pela história da nossa evolução, mas nós precisamos fazer o que o Cristo falou. O Cristo e todos os avatares falam a mesma coisa. Se vocês pegarem todos os livros sagrados, falam a mesma coisa. Então toda a temática que nós temos trazido para vocês é no sentido de ajudá-los a quebrar essa barreira. Porque essa barreira é uma coisa da nossa mente. Essa distância entre nós e Deus não é porque Deus está distante. Nós, na história da nossa evolução, nós fomos criando, né? O Deus que está no céu, Jesus vai voltar, eu tenho que ir domingo lá pedir para Deus, eu preciso ir lá. Então, tudo para nós é dualidade.
né? Eu tenho que passar pela porta, eu tenho que ir para casa. A gente se relaciona com tudo fora. E Deus não é isso. Tudo isso que a gente vê aqui contém Deus e está contido em Deus. Deus contém e está contido em tudo. Então é isso que nós precisamos desenvolver isso em nós. Então todas as questões, elas têm sido trabalhadas dessa forma. E todo o texto, toda live, todas as palestras, elas têm sido dirigidas nesse sentido de quebrar esse muro, essa parede, essa cortina, essa névoa, essa neblina, essa couraça, seja lá qual for o objeto que nos distancia do Criador. Entende? Então vocês podem observar que vai ser assim. Inclusive hoje, falar nessa questão de eu e o Pai somos um, nós queremos falar com vocês para que ajudemos vocês a sentir mais essa proximidade. Certo? E se vocês em algum momento sentirem vontade de perguntar, de interferir, ou de inserir algum contexto, né, no que nós vamos falar, fiquem à vontade. Porque Deus é amor, Deus não é autoridade. Deus é amor. Então não existe essa prerrogativa aqui. Com todo respeito àqueles que ajoelham, se dobram e criam essa referência, né? Nós não somos servos, nem somos discípulos. Nós somos filhos de Deus. Então a relação do pai com o filho é diferente da relação do servo com o seu senhor. Então nós somos filhos, então a relação de pai e filho é diferente. Do servo, do discípulo, é uma outra coisa. O filho não, a relação do filho com o pai é diferente. Então nós gostaríamos que vocês podem ir criando a prerrogativa e se vocês tiverem dúvidas, pergunte para que a gente possa ajudá-los a quebrar essa barreira. Boa noite. Boa noite. A todos. É com grande alegria e satisfação poder estar aqui com vocês, sabendo que podemos mostrar um caminho talvez desconhecido para a maioria de vocês. Mas tudo que nós vamos dizer não são teorias, não são conceitos. Tudo que nós vamos dizer é experiência, é vivência, é prática diária. E eu vou dizer algumas palavras para ajudá-los, mas não se prendam nas palavras, porque essas palavras que eu vou dizer, ela está acontecendo. Eu não vou fazer um pedido, porque Deus já conhece o pedido. Eu vou dizer só para que a mente de vocês que estão em casa, comecem a quebrar essa dualidade. Então eu vou pedir para que as consciências crísticas, aliás, primeiro eu quero pedir para que vocês abram a mente de vocês, abram o coração de vocês, abram a alma de vocês, abram o espírito de vocês, abram o merkabah de vocês, abram a inata de vocês, dizendo do fundo da alma de vocês: Senhor, eu estou aberto para que se manifeste. Porque se Deus está aí dentro, é para manifestar em vocês, não é para se esconder. Não pode Deus estar em vocês para se esconder. Não é, Simone? Não. Deus está aí
para manifestar, para se levantar dentro de você, para que você possa se sentir assistido, protegido, amparado, amparada. E nós, mais do que vocês ouvirem, abram o coração para vocês sentirem, porque se o coração de vocês sentirem, a consciência de vocês irá registrar essas informações, porque nós estamos manifestando a luz, nós estamos manifestando o amor, nós estamos manifestando a paz, nós estamos manifestando a benevolência, a compaixão. E como eu disse, que todo o que eu estou dizendo não é um pedido, é o que está acontecendo. Por que vocês acham que se Deus habita em nós, Ele não está ouvindo o que nós falamos? Se o Cristo mesmo disse, eu e o Pai somos um, porque Ele está dentro do Pai e o Pai está nele, Ele também está em vocês, Ele também está ouvindo. E todas as consciências crísticas das quais vocês ouvem, nomeiam e conhecem, também estão dentro de vocês. E que nós sejamos abençoados mais esta noite pelo Mestre do Amor, em atravessar a barreira da consciência de vocês, para que vocês possam respirar com o Criador dentro de vocês, para que vocês possam andar com o Criador dentro de vocês, para que vocês possam trabalhar com o Mestre do Amor dentro de vocês, para que vocês não precisem ir pedir para Deus. Vocês podem falar com Ele, explicar para Ele, embora Ele já saiba, mas você tem um hábito. Então eu queria dizer para vocês algo, que o amigo aqui ele é resistente em alguma coisa, mas nós acordamos com ele sobre algumas questões. E ele disse, vou usar a frase que ele falou, nós precisamos fazer isso. Ele falou de boa, mas há ainda nele uma resistência que vai superar. Um dia, um de nós, porque habituamos, se estamos com vocês, estamos com ele, estamos com todos, um dia um de nós, falando com ele, e ele, sentindo uma devoção pura, sabendo que nós vivemos em Deus, conhecemos Deus, e temos intimidade com Deus, ele disse assim, eu quero. Ele ouvindo uma conversa, e um de nós disse a ele, vamos colocar você no colo de Deus, vamos colocar você nos braços de Deus, vamos colocar você no coração, se você quiser. E fazemos a vocês, neste momento, a mesma afirmação, que se vocês quiserem, se vocês se propuserem, porque para nós é muito claro que alguns de vocês querem algo mais, querem chegar lá. Outros, às vezes, se contentam em vir, ouvir uma palestra, receber um tratamento e voltar para casa. Mas nós vemos no coração de vocês, de alguns de vocês, que vocês querem chegar lá. E é para essas pessoas que estão aqui, que estão nos vendo, nos ouvindo e que nos ouvirão futuramente. Se vocês querem chegar lá, quando nós dissemos
Nós somos os filhos da luz, que viemos dos sóis infinitos, abençoar os aflitos, que buscam as graças de Deus. É porque, como vocês viviam na escuridão, eu vou dar um exemplo. A vida de vocês, até a década de 2000, 2012, é como se vocês estivessem numa sala, numa casa, e vocês degladiassem com as sombras. Então, ora vocês acertavam a sombra, ora a sombra acertava vocês, ora vocês venciam, ora vocês perdiam, porque estava tudo no escuro. Não havia uma clareza. E quando Cristo disse, eu irei ao Pai, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador prometido por Jesus. E Ele disse também, eu tenho muito o que dizer para vocês, mas não posso dizer agora. Mas quando o Consolador vier, Ele dirá tudo o que eu disse, dará testemunho de tudo que eu falei, e vos dirão muitas coisas, o que vocês não podem entender agora. Porque não poderia se dizer há 2000 anos atrás sobre essas questões. Então nós estamos aqui, se vocês quiserem, em nome do Consolador prometido por Jesus. Agora eu vou dizer uma coisa, que talvez, que eu sei que algumas pessoas são espíritas, que os espíritas talvez balancem a cabeça, levantem-se das cadeiras. A doutrina espírita, ela é tida no meio espírita como o Consolador prometido por Jesus. E aí eu pergunto para vocês, será que Jesus, que Deus enviaria para a humanidade, para uma pequena parte da humanidade, o Consolador? E como ficariam os outros que não são espíritas? Não teriam o Consolador? Por isso que nós dizemos a vocês, nós não trabalhamos só aqui. Nós trabalhamos em todos os lugares aonde o nome do Cordeiro, do Mestre do Amor, é solicitado. Nós não temos doutrina. Nós não temos doutrina. A nossa doutrina é o amor do Criador em nós. Então me perdoem aqueles que são espíritas mais tradicionalistas. Porque o Consolador, Ele veio e Ele está aqui em todas as religiões. Falando em todos os idiomas. E falando tudo o que Jesus não podia falar. Porque as pessoas não entenderiam. E é por isso que nós propomos para vocês. Da mesma forma que um dia ele ouviu, conversando com um dos nossos amigos, se você quiser, eu coloco você nos braços de Deus. Se vocês quiserem, porque se somos o filho da luz, nós conhecemos o caminho. Então, como eu disse para vocês, até o ano de 2000, 2010, não importa a data fixa, que isso, não importa isso. Era essa luta no escuro. Vocês devem se lembrar da palestra do Zaider, quando ele fala da água limpa e da água suja. Que agora tem uma placa, água suja e água limpa. Antes vocês não tinham uma placa, vocês tinham uma torneira. E vocês iam lá e pegavam a água. E não sabiam qual era. Mas trouxemos a vocês água suja e água limpa. Então escolha a água que você quer beber, fazer sua comida. Logicamente nós estamos falando da espiritualidade. Então quando nós somos filhos da luz, a nossa vinda foi para acender uma luz nesta casa, para que vocês possam vencer a escuridão que está fora e que está dentro de vocês. Então nós viemos iluminar a batalha de vocês, porque nós não podemos fazer a parte que é de vocês. Essa luta era de vocês. Essa superação é de vocês. Mas o Criador nos permitiu clarear para que vocês possam ver.
E se isso, além de ser magnífico, maravilhoso, é extremamente superador. Por quê? Porque a luz, ela é ativa. A escuridão, ela é passiva. E a escuridão, ela não pode nem olhar para a luz. Não é, Simone? A escuridão, ela não pode levantar a cabeça e olhar para a luz. Por quê? Porque ela não é ativa. Ela se perde, ela se transforma se ela olhar para a luz. Então vocês estão em vantagem na luta entre a escuridão e a luz. Seja a escuridão que está fora, seja a escuridão que está dentro. Então vocês estão em grande vantagem. Nós viemos iluminar o caminho. Quando Deus esteve falando com vocês aqui, os que estavam devem se lembrar, que Ele falou, nós fizemos um acordo, que quando chegasse essa data, eu estaria aqui com vocês. E não só Ele, como todo exército, se podemos dizer, aqui para clarear o caminho de vocês, para que vocês sejam vencedores, para que vocês se sintam assistidos, para que vocês tenham certeza que não importa a dificuldade, mas a luta, se vocês vão vencer. A luta, vocês já venceram a luta. Porque se vocês não tivessem vencido, nós não poderíamos ter vindo. Se vocês não tivessem vencido em parte, nós não poderíamos estar aqui. Se vocês preferissem a escuridão, porque vocês devem saber, muitos que vieram com vocês para a terra, se perderam no caminho. Não estão num lugar como este. Estão alguns transportados para outros sistemas, alguns nas profundezas dos abismos e outros lugares que não nos importa trazer isso agora. Nem todos conseguiram. Muitos se perderam. Mas vocês chegaram, vocês são vencedores aqui. E que continue nos abençoando Jesus. Para que a mente de vocês possa quebrar essa barreira que vocês criaram de vocês e Deus, vocês e Jesus, da Simone, do pastor. Por isso que a gente pediu para que ele lesse, eu e o Pai somos um. Eu gostaria de dar um exemplo, porque é muito difícil, vocês vão falar assim, amigo, mas eu acho que você está equivocado. A Simone está aí, o pastor está ali, a Priscila está lá, o amigo de vocês está aqui. Deus existe. É real. É que vocês são tridimensionais. Deus não é tridimensional. Nós não somos tridimensionais. Nós não vamos e não viemos. A gente usa o termo viemos para que vocês entendam, mas não é assim. Então eu vou dar um exemplo que vai ajudar a mente de vocês a falar assim, nossa, se for assim então é interessante. Mas que belo que é conhecer esse Deus desse jeito. E vou dar um exemplo para ajudar a quebrar a barreira da mente de como vocês olham para Deus, como vocês falam de Deus, como vocês falam de nós, como vocês pedem para nós. Porque eu não venho aqui falar na quinta-feira, eu estou com Ele, eu vivo com Ele, nós vivemos com Ele. Quando eu disse que ele conversou com um amigo, conversou com ele, e disse a ele que o colocaria nos braços, no colo de Deus, foi isso que ele fez. Ele apenas atendeu algumas orientações, que depois, se vocês quiserem, nós vamos passar para vocês. Para você sentir como é viver na presença do Criador. Como é viver na presença do Criador.
talvez para vocês, só para exemplificar, seja uma criança que nasce e fica abandonada na rua. E aquela criança que nasce, que tem um lar, que tem pai, que tem mãe, que tem irmãos. Só para vocês perceberem. E para vocês entenderem o que é multidimensionalidade, o que nós somos, como Deus é, por que nós estamos aqui em nome dEle, por que nós estamos aqui em nome da luz. Eu queria criar uma metáfora para vocês. Vocês estão numa época do ano onde o país de vocês está competindo no futebol com outros países. Quero fazer uma pergunta para vocês. Se no término, ou pode ser até nessas etapas de jogos que tem, mas vamos falar do término porque fica mais claro. Se no término dessa competição, o país de vocês ganharem a competição, o que acontece, mano? Não, as pessoas do país, Vão ficar felizes. todo mundo comemora. Todos comemoram a vitória do país de vocês, ou de qualquer país. Então eu gostaria de ilustrar para vocês, e se fosse uma competição entre a Terra e Marte, e a Terra ganhasse a competição? Todos da Terra comemorariam a vitória sobre Marte. Mas e se fosse uma competição entre o Sistema Solar e Órion, e o Sistema Solar ganhasse a competição? Todos do Sistema Solar comemorariam, ficariam felizes com a vitória. E se vocês competissem a Via Láctea com Alfa Centauro, uma outra galáxia, e se a galáxia da Via Láctea ganhasse, todos da Via Láctea comemorariam. Não iriam só os participantes, mas todos estão juntos comemorando. Então, se vocês observarem, por quê? Porque o sentimento é o mesmo, o ideal é o mesmo, a alegria é a mesma, a satisfação é a mesma, a realização é a mesma. Para quem? Para todos. Então, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, e uma das vezes que vocês estavam conversando sobre Deus, que foi dito para vocês, que Deus disse, nós juntamos tudo e separamos tudo ao mesmo tempo. É difícil explicar isso para vocês, mas é exatamente esse exemplo que eu estou dando para vocês. Quando é assim, todos se juntam. O que diz o Evangelho de vocês? Que Deus se alegra muito mais quando um pecador se redime do que quando 99 justos continuam justos. E é a mesma coisa, nós, todos nós. Por isso que eu fiz questão de dizer, quando um dos nossos amigos conversou com ele, mas todos nós comemoramos do mesmo jeito. Todos nós ficamos felizes do mesmo jeito. Por quê? Porque é uma comunhão entre a criatura e o Criador. Se vocês quiserem, entre a alma e o espírito. E é isso que nós propomos para vocês. Para que vocês encontrem o Deus que está dentro de vocês. Porque nós somos todos família. Não somos individualidades, nós somos família. Fazemos parte da mesma família. Temos o mesmo Criador. Então, por isso que nós tratamos, nos reportamos a vocês como irmãos, como amigos. Mas se vocês não quebrarem esse paradigma de pedir para Deus do céu e deixar o Deus que está
escondido dentro de vocês, adormecido. E eu proponho algo maravilhoso para vocês. Se vocês quiserem. Quando ele entendeu que Deus habita dentro dele, e conversando com um amigo, ele percebeu, ele teve uma devoção pura para ter esse encontro com o Criador. Eu gostaria de sugerir para vocês, nesta noite de hoje, se vocês confiam no que nós estamos dizendo, se vocês sentem verdade no que nós estamos dizendo, e vocês quiserem fazer a mesma coisa, comecem a se dirigir a Deus, ao Deus interior, como nós já fizemos uma live outro dia sobre isso. E vocês comecem todo o tempo vago que vocês tiverem, ou todas as vezes que vocês lembrarem, Deus, eu vou encontrá-lo. Ou se vocês quiserem, Senhor, eu vou encontrá-lo. Todo o tempo que eu estiver livre, eu vou estar procurando pelo Senhor. Eu vou estar em busca do Senhor. Não tem aonde você se esconder, porque eu tô aqui dentro, não tem muito lugar para ir, eu vou achá-lo. Eu vou achá-lo. Toda vez que vocês estiverem no intervalo de uma novela, de um filme, de uma conversa, de uma leitura de um livro, vocês lembrarem e falarem, Deus, eu vou procurá-lo e vou encontrá-lo. Não desistirei jamais até que fale comigo e se manifeste dentro de mim. Comecem a falar vocês, para vocês mesmos. Não desistirei jamais. Eu vou encontrá-lo. Manifeste-se dentro de mim. À noite, quando eu for dormir, Deus, dizem que quando as pessoas dormem, o espírito se liberta. Deus, à noite, quando eu sair do corpo, eu vou ficar olhando, porque o Senhor deve se mexer. Deus deve se mexer, ou não? Deus deve se mexer. Deus deve, se Deus é luz, Deus deve ter uma luz. Então, Deus, a hora que eu estiver dormindo, eu vou ficar olhando aonde o Senhor está. Porque não é possível que todas as pessoas que conhecem Deus, encontraram Deus dentro deles. Vocês nunca vão ver avatares, embora no livro sagrado de vocês, quando vocês... Eu vou dar um exemplo que vem na memória do amigo. João descreve que ele esteve até no 7º céu. Não é isso, pastor? Então, só que não pense vocês que João saiu e foi com algum veículo ou em espírito para algum lugar. O 7º céu é dentro dele mesmo. Quando as pessoas descrevem a magnificência de Deus, ele não está falando, é porque eu tive isso e eu fui lá, porque vocês têm esse hábito de ir lá. Mas nunca vocês vão encontrar fora de vocês. Nunca vocês vão encontrar. Porque, como foi dito agora, Deus contém e está contido em tudo. Então, quando você vai ao encontro de Deus, você vai ao encontro do seu Deus interior, do seu eu interior, do seu eu superior, do self, se vocês quiserem. Então, se vocês observarem, todas as afirmações que se reportam a Deus, vocês podem ter certeza que essa pessoa, ela se reporta igual Jesus falou. Eu e o Pai somos um. Por quê? Estamos juntos. Estamos fundidos um ao outro. Por isso que eu dei o exemplo para vocês, que é muito difícil na tridimensionalidade que vocês vivem, compreender a multidimensionalidade, porque Deus é multidimensional. Então vocês precisam ter essas ferramentas
para vocês romperem essas barreiras, não de fora, mas de entrar dentro de vocês. Como eu disse, a hora que vocês vão dormir, Deus, a hora que eu for dormir vai chegar a hora. Porque a hora que eu dormir eu vou ficar olhando. O Senhor deve se mexer, o Senhor deve ir para algum canto, o Senhor deve acender uma luz, alguma coisa o Senhor faz dentro de mim enquanto eu durmo. Então eu vou ficar olhando. Deus, vou procurá-lo até encontrá-lo. Se quiser falar para ele, pode escrever. Se o Senhor tem um livro, escreva, porque vai ser assim. Porque todos os que fizeram isso, o amigo que disse a ele que o colocaria nos braços de Deus, que o colocaria junto de Deus, também fez a mesma coisa. Um dia, ele disse para ele mesmo: não vou procurar por mais nada. Vou apenas em busca de Deus. E só para sinalizar, o pai desse amigo dele disse a ele que ele deveria casar, ter filhos, cuidar da família. E ele disse para o pai dele: eu vou ao encontro de Deus. Eu quero conhecer Deus. Eu não estou preocupado com as coisas daqui da terra. Então, se vocês têm uma vontade, se vocês têm uma intenção pura, comecem a se dirigir a Deus. Comecem a tentar entender o que é a multidimensionalidade. Como pode Deus e tudo estar dentro de vocês? Nós estamos dentro de vocês. As consciências crísticas. Por isso que eu pedi no início, eu verbalizei. Mas eu verbalizei para vocês só começarem a entender. Mas isso é o que acontece o tempo todo. Quando vocês saem daqui, quando termina a live, ele não vai para a casa dele e eu vou para algum lugar. Não é assim. Quando termina a live, Deus não vai para o céu e ele volta para casa. Jesus não vai para casa do lado da casa de Deus e vai tomar um chá da noite. Não é assim. A multidimensionalidade, tudo está contido um no outro. É uma sopa, como alguns canalizadores. Tudo isso é a sopa de Deus, que se junta tudo, que separa tudo ao mesmo tempo. Não há terminologia. A pobreza na linguagem humana, a terminologia para nomear, e não é importante também. Que vocês entendam apenas isso. Quero dizer para vocês, fazerem o que vocês fazem com os veículos de vocês. Vocês entram no veículo, pegam a chave, dá a partida e o veículo leva vocês. Vocês não perguntam a marca, o combustível que é, como que é o sistema de ignição, como que é o sistema de transmissão. Vocês apenas vão lá, liga a chave, liga o motor e vão para onde vocês querem. Então nós sugerimos para vocês, façam a mesma coisa com Deus. Deus funciona. Como? Depois eu vou ver o jeito que funciona. Depois eu vou querer entender como Deus funciona. Deus funcionando para mim, como é o que vocês estavam conversando antes. Se Deus é a prosperidade na minha vida, se Deus é o Espírito do qual eu preciso para direcionar e dimensionar a minha existência, o resto, não estou preocupado. Posso saber depois os nuances? Sim, posso saber, posso conhecer. Sim, mas mais importante do que qualquer coisa é vocês saberem que Deus funciona. Por quê? Nós ainda vemos, me perdoe, crianças, meninas, meninos, filhos de Deus, almas queridas. Não é crítica, é por amá-los. É por amá-los que eu vou dizer isso. Mas nós vemos ainda muita tristeza no olhar de vocês. Nós ainda vemos muita insegurança no olhar de vocês. Nós ainda vemos muito medo no olhar de vocês.
Nós ainda vemos muita dúvida no olhar de vocês. E se vocês conhecessem Deus, os olhos de vocês irão brilhar em todos os momentos. Seja doença, seja morte, seja acidente, seja um problema social, seja um problema financeiro, seja um problema familiar, seja um problema afetivo. Porque a graça de Deus, só ela já basta para vocês. Então o que nós estamos trazendo é para que traga brilho nos olhos, para que haja a luz, porque como eu disse para vocês, quando vocês dormirem, fala, Deus, a hora que você acender a luz eu pego, eu vou te ver. E aí nós vamos conversar. Deus, se o Senhor se mexer, eu vou ver. Aí eu vou saber onde o Senhor está. E aí eu vou encontrá-lo. Porque eu sei, Senhor, que todos os que procuram o acham. Todos os que acham se manifestam de uma forma maravilhosa, na magnificência de Deus. Então eu quero, Senhor, deitar nos seus braços, quero estar no seu colo, eu quero estar no seu coração, eu quero estar junto, eu quero sentir o teu amor junto comigo. Eu quero, se vocês quiserem, pedir para quem ajudou a ele, se vocês quiserem pedir para Jesus, se vocês quiserem, para quem vocês quiserem. Para quem? Para qualquer mestre ascensionado, para qualquer ser ascensionado que conhece, que vive e que veio e que convive com o Criador. Ele conhece o caminho. Nós só podemos iluminar o caminho. Nós não podemos dirigi-los, porque isso tem que ser da vontade de vocês. Da vontade de vocês. E se vocês tiverem a vontade e uma devoção pura, vocês serão carregados, vocês serão conduzidos pela luz. Não importa o nome que se dê, se é Saint-Germain, se é os Filhos da Luz, se é Buda, Krishna, Cristo, não importa. Se é a Nossa Senhora, para aqueles que são católicos, não importa. O que importa, que é a proposta, é que vocês comecem a se dirigir a Deus, informando-o, Senhor, eu vou procurá-lo todos os dias. E todo o tempo vago que eu tiver, você pode ter certeza que eu vou estar te procurando dentro de mim. Eu nem vou olhar para cima, para o céu, vou ficar cabeça baixa, ficando aqui dentro. Eu vou encontrá-lo. Mais dia, menos dia, eu vou encontrá-lo. Porque eu sei que todos os que procuraram estão contigo. Por isso que eu disse, aquele que tem vontade, aquele que tem uma intenção pura, aquele que fala assim, não, eu quero isso para mim. Porque ainda há aqueles, talvez aqui, talvez que estejam vendo isso, talvez que vão ver isso amanhã, diga assim, eu gosto de ir nas reuniões ou na igreja, assistir lá o meu culto e volto à minha casa e estou muito bem com isso, está bom demais, para mim está muito bom. Agora eu sei que eu vejo no coração, na alma de alguns de vocês, o desejo, a vontade, vocês mesmos dizendo, eu quero chegar lá. Tá fácil ficar aí, Simone? Não. Estar aqui é estar num lugar de amor, num lugar de paz, num lugar de benevolência, num lugar de compaixão. E nós queremos oferecer o que Deus disse para ele um dia, que ele sempre teve uma pergunta. Ele sempre teve uma pergunta desde criança. Por que Deus criou? Ele achava desde criança que Deus deveria perguntar para vocês. Você quer que eu crie você?
Eu quero. Tá bom, então vou criar. Eu não quero ser criado, porque olha as encrencas que tá. Olha os problemas que dá. Eu não quero ser criado por nada. Eu quero não ser nada. E ele tinha isso desde a infância. Então sempre ele questionou o Criador. E o dia que ele esteve com o Criador, e o Criador mostrou para ele muitas coisas. O que ele disse para vocês é uma ínfima parte de tudo que ele viu. Muito pouco. Porque muitas coisas ele nem se lembra ainda. Porque vai demorar um tempo para ele digerir tudo isso. E quando ele estava com o Criador, ele lembrou da pergunta: por que o Senhor nos criou? Nós deveríamos ser questionados se nós queremos ser criado ou não. Porque ele é muito questionador. Vocês veem ele aqui, mas existe um outro aqui dentro, não que seja mal, mas é questionador, é indagador. Então, quando ele esteve com Deus, e ele se lembrou disso, e ele perguntou: Senhor, a pergunta que eu sempre fiz, por que o Senhor criou? E aí Deus respondeu para ele: o grande sol central, se vocês quiserem, a fonte criadora, se vocês quiserem. Respondeu para ele: você viu tudo que eu mostrei para você? As maravilhas? Ele falou assim. Então ele disse assim: o que você acha se uma pessoa da terra que não fosse tão boa, para não comprometê-lo, se uma pessoa da terra que não fosse tão boa tivesse tudo isso que eu te mostrei, você acha que ela ia querer ficar sozinha, ela sozinha, com tudo isso? Porque ele viu galáxias, ele viu o mundo infinitamente pequeno, desde os átomos, as divisões de átomos e as galáxias distantes, o cosmos e tantas outras coisas que não importa agora. Só para vocês entenderem como é Deus. Então Deus falou para ele: a pessoa queria ficar sozinha com tudo isso? Ele falou: não. Ele falou: então, foi por isso que eu criei vocês. Para que tudo aquilo que eu tenho, eu quero dar para vocês. Eu quero compartilhar com vocês. Eu quero que vocês sintam o que eu sinto em ser Deus. Como é ser Deus? Por isso que eu criei vocês igual a mim, a minha imagem e semelhança, como está escrito. Então, ele concordou com Deus. Que o Criador é sábio, é justo, é bom e é perfeito. E nós gostaríamos, nesta noite, que esse mesmo Criador que está dentro de cada um de vocês, se vocês quiserem, façam um decreto de vocês com Deus que está dentro de você. Deus, vou procurá-lo e vou encontrá-lo. Não desistirei jamais até que fale contigo e que o Senhor se manifeste dentro de mim. Talvez mais do que as orações, talvez mais do que as leituras dos livros, talvez mais do que tantas outras coisas que vocês fazem. Se vocês se dirigirem com essa devoção pura, porque Deus está ouvindo o que nós estamos falando. O Deus que está dentro de você fala assim: tomara que ele, tomara que ela faça esse decreto. Fala: eu não vou desistir enquanto não encontrar. Nem estou pensando em tempo, nem vou ficar marcando as horas. Mas é uma procura constante. E todo o tempo que eu estiver vago, é aqueles que têm mais facilidade, porque você pode estar procurando Deus digitando no computador, você pode estar procurando Deus na meditação,
Você pode estar procurando Deus dirigindo o seu carro. Você pode procurar Deus contemplando as plantas, contemplando o sorriso de uma criança, contemplando o sol, a lua, as estrelas. Mas há algo para finalizarmos. Tudo que vocês contemplarem aqui fora é a obra. Para vocês contemplarem o Criador, não é aqui fora. É dentro de vocês. É dentro de vocês. Por isso, crianças, meninos, meninas, se vocês quiserem decretar e procurar constantemente o Criador, vocês irão encontrá-lo como ele e como tantos outros encontraram o Criador, como nós viemos da luz. Por isso nos intitulamos filhos da luz. E usamos o termo vir e voltar para que a mente de vocês entenda. Mas não é assim. Tudo é Deus. Tudo está em Deus. Deus não vai, não vem, não volta, não fica, não sobe, não desce. Deus é tudo em todos. E que vocês possam procurá-lo. E se tiverem algum equívoco, peçam a quem vocês tiverem intimidade, se for o anjo da guarda de vocês, se for ao Cristo, se for aos filhos da luz, se for aos mestres ascensionados, se for aos imortais, aos Elohims, aos querubins, aos serafins, não importa, ao próprio Deus. Encontre. Dia desses, a filha dele disse que precisava fazer algumas coisas que são tarefas de cotidiano de vocês. A filha mais nova dele. E aí ele disse para ela, você não precisa fazer nada disso. A única coisa que você precisa fazer nesta vida, a única coisa, é encontrar Deus. Se você encontrar Deus, tudo o resto que você se incomoda estará resolvido. Porque não há problema, não há situação que seja um problema insolúvel para o Criador. Uma boa noite a todos. Muita paz, muita luz e boa procura. Boa procura. Não desistam. Amém, amém e amém.